E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cachimbo, Rapé e Ciência, o Pipe Snuff Science. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, né? Só para te dar um contexto, né? Eu gosto muito de rapé, o snuff, né? Como é chamado no mundo inteiro, né? O nome rapé é um nome brasileiro e tem uma curiosidade por detrás aí, que eu acho que vale só um vídeo para isso. E cachimbo, né? O pipe, que também tem um nome diferente. No mundo inteiro, cachimbo tem a ver com cano, né? Pipa, pipe, cano, tubulação. No Brasil é cachimbo, por causa de uma influência africana. Então é curioso isso, né? Como que a visão do brasileiro, né? Sobre o cachimbo e o rapé tem, na verdade, um pezinho ali na indígena e um pezinho na africana. Cultura africana, né? E a galera geralmente não prepara esse tipo de coisa. Enfim, é assunto para outro vídeo. Eu acho muito curioso essas coisas da influência africana e indígena que o brasileiro tenta, assim, por tudo, jogar para longe, né? Fingir que não existe, bancar o europeu. Enfim, vamos voltar assunto para outro vídeo. Há umas semanas atrás eu fiz uma experiência, né? Eu peguei esse rapé que eu tinha acabado de abrir, que é um rapé chamado Dark Rapé. Esse rapé, o rapé, né, que os gringos chamam rapé, né, também. E esse tipo de rapé, o rapé, é geralmente um rapé que tem uma origem aí muito, muito doida, que é mais ou menos assim. Ele tenta se assemelhar a uma questão do rapé raiz, o rapé de fumo puro, né? Então ele geralmente não tem muito ali a perfumaria por detrás, né? Rapé é perfumaria, né? Rapé você vai moer o fumo, você vai fazer processos em cima, filtragens, às vezes você faz cozimentos nas folhas, faz alguma aromatização, depois você moe a folha. Então, cara, é todo um processo de perfumaria. E dependendo da forma como você faz esse processo, de como você trata a folha de tabaco inicialmente, como que você faz a filtragem ou não, o número de vezes de filtragem, se há adição de algum óleo ou não, em que óleo que é, e em que momento esse óleo é adicionado, se há uma reidratação, se há um blend de diferentes... Enfim, cara, o rapé é perfumaria, e cada mínimo detalhe desse vai ditar essas diferenças grandes, né? Que vai gerar a diversidade de rapés. O rapé indígena, naturalmente, ele não passa por essa perfumaria, mas ele passa por algo que seria uma perfumaria indígena, né? Que é uma construção meio que carrega essa herança da floresta, né? Assim, de pegar cinzas, sementes, raízes e moer e fazer uma composição ali que tem um propósito para um contexto. Ou simplesmente moer fumo com alguma coisa tipo uma amburana, inclusive também é curioso esse nome também, mas tem um assunto para outro vídeo. Enfim, tem uma construção enorme, né? Tem os rapés sertanejos, né? Que são uma coisa mais recente do Brasil, que é uma coisa ali do século XIX para frente, século XX, e que se manteve no Brasil, assim, na cultura sertaneja do interior do Brasil, do interiorana, sobretudo no que tange a misturar canela, muitas vezes, cravo. Canela e cravo não são coisas da Amazônia, não são coisas da Mata Atlântica, não são coisas do Cerrado, não são coisas da Caatinga. São coisas lá da Índia que os portugueses trouxeram. Então, tem também esse elemento muito brasileiro em alguns rapés. Rapé de cravo, de canela, rapé enfim, com maruva, lá. Então, são outra construção, beleza? E esses europeus, esses no caso rapis, são esse fumo moído, geralmente é um burley ou um Kentucky. Eles geralmente posso pegar uma folha bem defumada para fazer, né? E ele basicamente não tem adição de óleo, são só fumo moído, filtragens. O aroma é construído primeiro na folha antes de moer a folha. Então seria um processo muito similar ao processamento de uma folha de tabaco de cachimbo. É tipo defumar a folha, fazer o Dark Fire Kentucky, por exemplo, e depois moer a folha. E aí tem uma leve reidratação, mas ele é um rapé muito sensível, tanto que se você ficar abrindo a lata demais, ele vai secar muito rápido, porque ele não tem muito óleo ali para segurar a umidade. O óleo segura a umidade. Eu falei isso em alguns outros vídeos, né?
É sempre a gente lembrar disso. Óleos nas plantas têm principalmente a função de reter umidade. Na gente também, cara, essa gordura do rosto que a galera, nós temos, né, no nosso corpo, as gorduras do nosso corpo, elas são feitas para poder proteger nosso corpo da secura, para não rachar a pele, entendeu? Enfim, assim que os seres vivos funcionam. Enfim, eu peguei esse rapé, que é o Dark Rapé, que tem o nome clássico do próprio rapé, né, da composição, da marca Viking, que é uma marca que hoje é fabricada pela Wilsons of Sherrills, que é aquela fábrica antiguíssima de 1737, que eu falei algumas vezes aqui. Antes ele era feito pela Samuel Gelt, né, que é outra fábrica antiga, mas é mais recente, é do século XIX, mas ainda assim uma fábrica tradicionalíssima, também britânica, mas hoje ele é feito pela Wilson Sherrills. Aí eu peguei essa tabaqueira, cara. Pra quem não sabe, tabaqueira também é chamada de caixa de rapé, ou tem outros milhões de nomes, mas é uma caixinha, né, isolada, bem isolada. Existem vários tipos de formas de fazer essa caixinha. Os nobres no século XVIII, né, começo do século XIX, usavam muito as caixinhas de prata, com pedras cravejadas, blá blá blá. Essa aqui é uma caixinha de madeira bem simples, não sei que madeira que é exatamente, mas ela é muito bem vedada. Faz até um ploque quando abre. Aí, ó, super bem vedada. E aí, cara, o que aconteceu? Eu botei bastante rapé, botei até mais do que deveria colocar, nessa tabaqueira. Desse rapé aqui. Tem um vídeo que eu mostro fazendo isso. E aí eu cheguei, cara, alguns dias, né? Fui chegando alguns dias, e eu fui notando o decaimento desse rapé. Ele foi ficando mais granulado, ele foi ficando cada vez mais seco, porque era esperado, porque era um rapé muito sensível. Até que eu comecei a me dar uma reação estranha na narina, tava uma queimação muito grande, porque estava muito seco. E como eu tinha reportado no outro vídeo, essas latinhas da Wilson Sherrills não são boas de ficar carregando no bolso, porque o rapé ele apresentou um decaimento muito rápido. Coisa de um mês que eu tinha aberto a lata, o rapé estava com um cheiro metálico. Sabe quando você segura, faz uma pracinha, fazer exercício, fazer barra, você faz a barra, depois você cheira a sua mão, aquele cheiro de metal? Aquele cheiro assim de metal, assim, de estranho, cara, estranho. Você gosta numa estátua, por exemplo, né? Também. Então, assim, desagradável, né? Não sei se por causa da latinha, o que era, mas ficou desagradável. E eu reparei que vários dessa marca, né? Não só o Dark Rapé, mas vários dessa marca que tinham esse perfil de ser um rapé só hidratado a água, deram esse mesmo problema. Então, antes de passar para a tabaqueira, consumir só daqui, não abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado. A tabaqueira veda, mas ela não é perfeita. Isso aqui é feito para ser uma forma de transporte temporário. Você, por exemplo, põe um pouco de rapé que você vai consumir hoje, amanhã ou depois, e daí consome. Não precisa encher. Nesse exemplo eu enchi por bobeira, mas também eu acho que foi por empolgação que eu estava fazendo um vídeo com vocês. Mas eu botei muito rapé aqui. Muito rapé. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui. Opa. Muito rapé aqui. O cheiro dele parece estar ainda igual. Mas, cara, quando você compara com a lata original, a diferença é brutal de umidade. Por causa da luz, ele parece mais escuro do que ele realmente é. Mas ele é um marrom bem escuro. Ele não é marrom claro, não. E aí o que acontece? Esse rapé que tá aqui secou muito mais do que esse estava aqui. Mas por quê? Porque eu basicamente abri duas vezes. Essa foi a terceira vez que eu abri essa lata. Eu basicamente só estava consumindo daqui. E houve um transporte, toda hora abria, fechava. Tanto que o rapé, aos dedos, ele tá com alguma umidade ainda. Mas o cheiro dele, cara, tá estranho, sabe? Não tá legal. Então minha hipótese, na verdade, é uma coisa que todo mundo já cheira rapé faz tempo sabe. Isso aqui é temporário. Então, se vocês comprarem essas tabaqueiras, você compra para colocar o rapé que você vai consumir no dia ou 2 dias depois. Não mais do que isso.
Eu vou dar uma consumida nesse rapé aqui agora. Eu vou até esvaziar a tabaqueira, porque aquele rapé não tá legal e... Ai, vai jogar rapé fora. Cara, se o rapé tá ruim, cara, não adianta. Ah, mas é porque é caro. Não, não é. Esse aqui é 2 dólares. Não, 3 dólares. Ai, pelo amor de Deus. Então, ó, e evitar colocar o dedo na lata também, né? Então tô usando uma colherzinha. Você pode usar uma colherzinha de café, você pode usar um pauzinho. Se você tiver o tamper do cachimbo, você pode usar o tamper do cachimbo, pode usar um cortador de unha. A ideia é usar uma colherinha. Esse aqui eu não gosto de tirar direto na colherinha, porque eu acho que a textura dele pra mim não é muito legal fazer isso. Então eu ponho aqui. Ele tem uma nicotina alta. Ele dá uma patada assim logo de cara. Esse rapé, ele tem um negócio assim que... Cara, tinha um cheiro, velho. Ruim na casa da minha avó. Não lembro que cheiro que era, cara. Eu não tenho que ela cozinhava às vezes. Quando ela fazia miúdo. Ela fazia muito miúdo, minha avó. Aquele cheiro de miúdo cozinhando. Inicialmente. Então assim você pode falar, porra, que rapé ruim, né, cara? Não. Porque ele vai evoluindo para um negócio de madeira e couro. Sabe quando você vai numa loja de móveis, de madeira, madeira mesmo, você tem aquele cheiro de madeira, de diferentes móveis junto assim? É aquela sensação, você está numa loja de móveis assim. E por fim um defumado. Bem intenso, não é uma coisa assim discreta não. E é um defumado como se estivesse realmente fumando um Kentucky, né? Um Dark Fire Kentucky. Um pouco herbáceo, um pouco de terra. É um rapé pesado, tá? Não é rapé para qualquer um, não. É para quem gosta de tabaco, para quem gosta de Kentucky. Não é um rapé que eu falaria, ó, comprem que você vai se divertir. Você não vai se divertir. Isso aqui é para quem gosta de tabaco, para quem é viciado em nicotina. Tá? Então ele dá aquela patada legal. Mas, por exemplo, eu preferiria, se fosse escolher entre ele e o Duque, sem dúvidas. Entre ele e o Reis sem dúvidas. Mas eu que não tenho. Então é esse aqui mesmo. O que eu vou fazer agora? Vou abrir uma quarta vez, uma quinta vez talvez. Passar pra cá e ir consumindo daqui. Sempre com a colherzinha. Então, cara, se você puder não tocar na lata original do seu tabaco, deixar ela guardada, abrir só às vezes para passar por uma outra lata. Se você evitar enfiar a mão, né, usar uma colherzinha, cara, isso vai durar muito. Vocês viram o exemplo, né? Pra quem não viu, só fazer um comentário rápido. Eu acabei achando, eu fiquei morrendo de raiva. 2 Imperador Reservado, né? Esse aqui, ó, você vê que eles são de lotes diferentes. Esse aqui é de 2022, esse aqui é desse ano, né? Do começo desse ano. Esse aqui tá praticamente acabando e esse aqui tá até meio cheio, assim, tá metade da lata. Esse aqui tá com uma idade muito mais conservada do que esse, porque eu abri muito mais esse do que esse. Coloquei muito menos o dedo nesse do que nesse. Então, enfim, o rapé mais antigo tá aparentemente mais conservado. Então, se você fizer esses cuidados, seu rapé vai durar mais. Você vai ter mais uma vida útil do rapé maior. Mas antes de mais nada, pensa nisso. Como esse rapé é composto? Qual que é a umidade? Se ele tem, quais são os óleos que vão nele? Se ele é mais sensível, se ele é menos sensível? Se o calor afeta ele? Se o frio afeta ele? Por exemplo, o Signum. Eu gosto muito desse rapé. Falei naquele outro vídeo. Quando eu cheguei a primeira vez era verão do Brasil. Eu adorei. Quando eu pisei aqui nos Estados Unidos, que era inverno, tava nevando e tal, ele virou umas bolinhas, ele foi aglutinando assim, ficou estranho. Eu não usei. Quando foi junho, julho desse ano, que é verão, era verão, eu voltei a usar, perfeito. Muita gente reporta no Brasil, por exemplo, o Maitá, no frio ele faz aqueles cristais. Ou seja, o rapé, cara, é uma coisa meio viva, tá ligado? Assim, não vivo em termos de ter seres vivos ali, embora tenham. Mas ele é vivo porque ele tem uma dinâmica temporal, sabe? Assim, ele é sensível ao ambiente. Então aprenda a observar essas coisas para poder manejar o seu rapé para ele durar o máximo possível. Show? Vou voltar a trabalhar aqui agora. Tchau, tchau.